E... Confunde demais. Ok, pronto. Então, eu comecei na outra aula falando e sobre os slides não estavam nem aparecendo aí. Sorte alguém me avisou. Tudo bem, então o tema de hoje é uma continuidade nesse assunto dos princípios de indexação. E após a gente ter visto essa parte relacionada à identificação de conceitos, a essa etapa da tradução desses conceitos para atender a uma linguagem mais formal, mais técnica, padronizada. Agora a gente vai falar um pouquinho dos princípios gerais da indexação, alguns tipos, né, de acordo com a classificação de alguns autores, e alguns elementos que podem ser utilizados para melhorar a qualidade, para ampliar, para aperfeiçoar a qualidade da indexação. Então, nesse âmbito dos princípios, dos tipos, né, da indexação, a gente retoma rapidamente aqui a ideia do conceito, né, e o quanto ele é importante como elemento de análise conceitual. Ele vai ser a nossa unidade de análise do documento, digamos assim. Ele serve como elemento norteador, e como a gente viu na aula passada, ele está muito afeto à percepção do indexador, né? Então, depende muito de como o indexador percebe aquele documento. Se o indexador tiver mais familiaridade com a área, com a temática daquele documento, ele vai ter uma facilidade maior de apreender conceitos do que alguém que está pegando aquele documento pela primeira vez, ou que está sendo confrontado com aquele assunto pela primeira vez. A questão da eficiência está muito focada com a entrada de dados. Então, se não houver uma seleção de conceitos e uma tradução adequada, ambiente favorável para esse registro de conceitos, tal como a gente vai ver mais para frente na questão da qualidade, naturalmente isso vai implicar mais problemas na saída. Então, não adianta a gente esperar uma recuperação eficiente da informação lá na frente se a gente não tratar de uma boa seleção de termos no processo inicial de indexação. Aí, já entrando nos princípios da indexação, um dos mais significativos, um dos primeiros que a gente pode tratar, é esse princípio da especificidade. E o que quer dizer especificidade no âmbito da indexação? A especificidade, ela define que um tópico deve ser indexado sobre o termo mais específico que o abranja completamente. Quando a gente busca a especificidade no ato da indexação, a gente precisa ter em mente que o termo que a gente está selecionando, o conceito que a gente está selecionando para a indexação, ele tem que abranger aquele documento no todo, ele tem que ser super representativo do assunto daquele documento. Digamos assim, ele tem que ser o mais representativo possível, da maneira mais sintética possível. A ideia de que eu vou usar menos termos, justamente porque os poucos termos que eu estou utilizando, eles já servem, eles já são completamente suficientes, né, específicos o suficiente para representar aquele documento. Esse princípio, ele é baseado em níveis, né, ele tem essa possibilidade de você atribuir diferentes níveis que vão interferir na quantidade de termos, né, se eu quiser representar alguns níveis a mais dentro daquele tema, eu tenho que ter em mente que eu vou levar um tempo maior, né? Vou despender um tempo maior de análise de termos para atingir esse nível, e isso pode gerar um problema a mais. Então, isso deve ser considerado.
ela varia de acordo com o vocabulário que você adotar para a tradução. Então, tem vocabulários de algumas áreas que são mais restritos, que são mais enxutos, enquanto alguns vocabulários de outras áreas vão ter uma extensão um pouco maior. E aí, isso pode interferir também justamente no tempo de escolha, né, dessa terminologia. A linguagem que o documento está escrito ou está elaborado, se for uma imagem, se você estiver trabalhando com texto, se você estiver trabalhando com registro áudio, em áudio, essa variação de linguagem, né, de formatos pode interferir também na questão da especificidade. E esses níveis podem muitas vezes ser definidos pelos próprios usuários, né? Então, dependendo da intenção de recuperação do usuário, você pode ter menos ou mais especificidade na atribuição dos termos durante a indexação. Diferente da especificidade, a gente tem o princípio da exaustividade, que por meio dela a gente procura empregar, a gente não se tem uma limitação inicial de termos, né? Mas eu vou procurar empregar um número de termos que seja suficiente para abranger o conteúdo temático do documento. Então, se com a especificidade eu tento reduzir os termos, focando naqueles que são realmente representativos de forma geral daquele documento, por meio da exaustividade, eu vou buscar alguns termos a mais que representam aquele documento no todo. Então, não necessariamente eu vou usar aqueles mais gerais, mais representativos, mas eu vou colocar alguns a mais que vão ajudar a recuperar aquele documento, mas que ele pode não ser tão preciso no final para o usuário, né? Ele tem um certo grau de precisão, mas ele não é 100% como na especificidade. E aí, como eu já comentei, conforme você vai acrescentando mais termos daquele documento, que estão relacionados a ele vai torná-lo mais acessível, ele vai ser mais facilmente recuperado. E é importante lembrar sempre que a exaustividade sem especificidade, ele pode ter uma alta revocação, né? O usuário vai ter um universo maior de documentos recuperados que são potencialmente relacionados, mas quando ele for olhar item a item, né? Quando ele for observar se aqueles itens são relevantes ou não, pode haver um prejuízo nessa questão da relevância e da precisão. Aqui tem uma pequena ilustração, né, em que a gente tem, por exemplo, todos os itens de um determinado SRI. Nesse universo aqui a gente tem os itens que são objeto da revocação, né, que foram recuperados de fato pelo sistema ou numa determinada busca. E aqui o conjunto de itens que o usuário considerou relevantes, né? Então, dentro aqui da revocação, pode ser que tenha alguns itens inúteis, justamente em função do volume exaustivo da indexação. E pode-se dizer que esses dois princípios funcionam da seguinte forma, né? A exaustividade, você vai crescer no número você vai acrescentar mais termos, né? Você vai ampliar esse número de termos da indexação, enquanto na especificidade você vai pegar termos que são, digamos assim, desmembráveis em relação àquele assunto. Você pode ter níveis, digamos assim, de especificidade, você pode acrescer, pode coordenar diferentes termos para tornar aquela representação do documento o mais específica possível. Aqui um outro exemplo também, mais ilustrativo. A gente tem a ideia de que se eu trabalhar no nível da especificidade, esse título mesmo aqui dessa ilustração, desse gráfico, já seria suficiente para representar essa ilustração aqui como um todo. Se eu pegar aqui tendências alimentares e Brasil,
são dois termos que ilustram de maneira geral, né, que representam o conteúdo dessa ilustração de maneira satisfatória. Porém, se eu quiser acrescentar aqui tendências alimentares, Brasil, comer de forma saudável, dieta restrita, jovens, consumo de doces, por exemplo. Tem todo um universo aqui de termos que eu posso seguir acrescentando, né, para tornar essa indexação mais exaustiva. Só que, por exemplo, se eu olhar isoladamente algum desses termos aqui, nem todos representam tendências alimentares brasileiras e tal. Então, uma pessoa que está procurando justamente por um estudo com esse foco, né, aqui, dessa representação aqui de cima, pode achar que algum outro desses termos que estão aqui embaixo não vão não vão trazer aquela relevância ao qual o usuário buscava. Aqui um outro exemplo também focado já nos termos que estão presentes no resumo, né, nos termos elencados em um determinado resumo. Então, se eu trabalhar num nível exaustivo de seleção de termos, eu posso considerar aqui o termo planejamento, o termo bibliotecário, planejamento de unidade de informação, avaliação de serviços, elaboração de projetos, enfim, diagnóstico estratégico. Todos esses termos podem ser objeto de uma indexação exaustiva. Porém, se eu quiser tornar essa indexação mais específica, eu vou focar naqueles termos que têm uma especificidade maior do assunto desse resumo como um todo. E aí, o planejamento, aqui, eu vou selecionar aqueles termos que são inerentes atinentes, para a gente usar um outro princípio aqui, ao conteúdo daquele documento. Aqui, como a gente está tratando de um objeto de informação e um contexto de unidade de informação, então os termos mais específicos são aqueles que remetem à unidade de informação. Então, vão ficar somente esses termos: planejamento em unidade de informação, avaliação de serviços em unidade de informação e elaboração de projetos de informação. A gente está especificando que esse documento parte ou está embutido em uma temática bastante específica. Outro princípio dentro desse conjunto de princípios da indexação é a extensão, e ela indica que quanto mais extensa for a representação, mais exaustiva ela será. Então, quanto mais detalhes, quanto mais... basicamente, a mesma explicação que eu já coloquei em relação à exaustividade, né? Quanto mais eu ampliar os termos possíveis identificáveis dentro do meu documento, mais ampla será a chance de eu recuperar aquele documento, que a gente pode utilizar como referência esse termo recuperabilidade, né? Então, se eu trabalhar com uma indexação bastante exaustiva e focar na extensão da representação, né, no acréscimo de termos para representar aquele documento, eu aumentarei a recuperabilidade daquele documento em um SRI. O reconhecimento dos interesses do usuário é muito importante nesse contexto dos princípios da indexação. Então, isso tem muito a ver com aquela temática que a gente estudou na aula passada, principalmente aquele estudo realizado pela professora Fujita, aquele estudo todo que a gente viu no final da aula, em que elas analisaram o contexto de indexação de diferentes bibliotecas, né, e em como essa relação do indexador com a área do conhecimento, essa familiaridade do indexador com a área do conhecimento e por extensão, com a familiaridade com os interesses dos usuários, vai interferir na forma como o indexador seleciona termos e, por consequência, na recuperação da informação por esses usuários.
Outro princípio significativo da indexação é a atinência. O Lancaster, nos capítulos que vocês leram para a atividade passada, ele comenta um pouco sobre essa questão da atinência, e ela é um conceito muito específico, porque ele não é explícito, né? Você não consegue identificá-lo de forma explícita num documento. Então, se a gente for tentar fazer uma indexação automática, por exemplo, atinente, que atinge um grau de atinência significativo, vai ser muito difícil, porque a atinência depende muito de uma interpretação humana, de uma capacidade de análise humana que vai identificar elementos abstratos, né, daquele documento que você está analisando. Nesse exemplo aqui, a gente tem essa fotografia, essa imagem, que você tem uma mulher nua segurando uma balança. Essa é a descrição explícita dessa imagem, né? É o que o olho percebe e como forma, né? Quais são as formas presentes nessa imagem. Por outro lado, ela traz também um conceito, ela traz uma representação abstrata que a gente, como seres humanos cognoscentes, interpretamos como justiça. Então, toda vez que a gente vê uma imagem de uma mulher nua segurando uma balança, a gente sabe que ela remete à questão o símbolo, o significado da justiça. Então, se o interesse da representação focar na questão da atinência, né, representar do que trata aquele assunto, é importante justamente observar esses aspectos simbólicos e abstratos do documento para fazer a sua representação. Não somente aquelas dimensões que estão fisicamente perceptíveis no documento, né, aquelas características físicas propriamente ditas do documento. A relevância também é um dos princípios da indexação, e ela está muito atrelada à atinência. Ela tem uma relação muito estreita com a atinência, porque as duas compreendem a relação do documento com uma necessidade da informação. Então, o usuário, quando ele vai fazer uma busca no sistema de recuperação, ele tem uma necessidade muito específica, né, que envolve tanto as características gerais daquele documento, quanto o interesse inerente de pesquisa, né, que representa aquela necessidade de informação. Então, o papel do indexador é justamente tentar antecipar o que é importante, né, qual é essa necessidade específica do usuário, e tentar pensar quais são os termos presentes naquele documento que eu poderia pensar para atender essa necessidade de maneira antecipada, né? É meio que um exercício de previsão de futuro, enfim, a indexação tem um pouco dessa característica. E tendo visto esses princípios da indexação, a gente também pode classificar a indexação a partir de diferentes tipos, né? Tipos que estão relacionados ao nível ou seu grau de profundidade. Essa classificação aqui é desses autores, da Christine Ortega e do Lancaster, e é uma classificação simples, né? Tem somente essas três divisões, e o que eles chamam de indexação exaustiva é aquela em que você emprega um número suficiente de termos para abranger o conteúdo temático do documento de forma completa, como a gente já viu no próprio conceito do princípio exaustividade. A indexação do tipo genérica, ela tenta ser um tanto mais geral, né? Eu vou pegar pontos de acesso limitados, talvez vou até definir, digamos assim, eu só posso usar 3 pontos de acesso para toda... Você define com política de indexação, né? Que todas as indexações vão ser feitas de forma genérica. Então, eu não vou, para todos os itens que eu for indexar, utilizar mais de 3 termos. E esses 3 termos eles têm que ser bastante genéricos para dar uma indicação geral do assunto daqueles documentos. Enquanto que a seletiva, eu vou trabalhar
com uma quantidade menor de termos também, mas eles são muito focados no conteúdo temático e no interesse dos usuários. E aí tem aquele exercício de previsão que a gente comentou anteriormente, né? Então, tem que prever com a maior precisão possível quais são os interesses dos usuários finais no ato da recuperação. Outra possível classificação também dos tipos de indexação é quanto ao tipo do sistema, quanto ao sistema utilizado, né, para classificação. Se eu fizer uma indexação manual realizada por humanos, eu posso classificá-la como indexação manual. Se eu utilizar suporte de máquinas de computador, essa indexação é classificada como automática. E uma classificação que usa esses dois componentes, humanos e máquinas, processo automatizado, é uma classificação chamada de mista por esses autores. E aqui, agora vocês podem entrar lá para o quiz e responder a primeira pergunta. Deixa eu postar aqui no chat também o link para vocês. Só um instante. Terão duas... Nossa, ficou um link gigante aqui, mas é porque eu copiei direto do slide. Então, vocês terão algumas questões de identificação, né? Só para colocar o nome, matrícula e tal. E, na sequência, podem responder a primeira pergunta, que as outras duas vêm para o final, quando a gente concluir a aula. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Alguma dúvida até esse momento? Tudo tranquilo? Tem algum princípio que vocês queiram que eu explique um pouco melhor? Ok, seguimos então. Tá, se alguém não conseguir abrir o quiz, pode me avisar que a gente tenta aqui de outra forma. Então, seguindo, a gente vai tratar de alguns aspectos relacionados à qualidade da indexação, né? Como que a gente controla o ambiente, política, normas, regras, pré-processo de busca, né? Para atingir um grau de qualificação pós-busca, pós-recuperação da informação dentro de uma SRI. A gente vai ver várias dimensões, vários critérios que podem ser trabalhados nesse universo das políticas, das regras, do processo em si, da indexação, que vão interferir na qualidade do processo como um todo. Bom, um dos elementos primeiros que a gente pode tratar, que vão interferir no processo de qualidade da indexação, tem a ver com a questão da coerência, né? O quanto os termos que eu estou selecionando ou utilizando concordam com os termos, corresponderão aos termos buscados pelo usuário. Isso a gente tem falado muito ao longo das nossas últimas lives, essa expectativa de atendimento do indexador na seleção dos termos aos termos buscados pelo usuário. E essa coerência ela leva em consideração o posicionamento de dois ou mais indexadores, né? Seria interessante buscar esse consenso, né? Que se pudesse incluir mais de um indexador no processo de indexação para que você possa, para que um possa validar a indexação que a outra pessoa realizou, né? Você tem um reforço ali, né? A pessoa ela pode ou retirar alguns termos ou, digamos assim, votar. Se você tem 2 votos a favor, aqueles termos são mais relevantes, há uma coerência maior. Se você não tem qualquer concordância, esse termo deveria ser retirado. Se você tem uma concordância entre duas, você pode
levar para debate, enfim, se vale a pena utilizar aquele termo ou não. Essa seria uma forma, né, de buscar a coerência, de se aferir a coerência no ato da indexação. Como que a gente define, né, uma boa indexação? É possível definir? A gente vai ter uma indexação boa, né, se a gente conseguir assegurar que durante a recuperação durante o ato da recuperação da informação, o usuário recebeu uma informação precisa, né? Então, esse já é um potencial indicativo de uma boa indexação. Outro elemento é o tempo que o usuário... é o tempo gasto na indexação, não o tempo de busca por parte do usuário, mas esse também pode ser um elemento, né, de avaliação. E se se o indexador estiver levando muito tempo para a seleção de termos e para concluir a classificação, a indexação como um todo, isso é um indicativo de que o processo de indexação não está com uma qualidade muito boa, né? Então, seria necessário aqui um redimensionamento do tempo. E uma boa indexação também ela deve permitir que se recuperem itens que sejam respostas úteis à necessidade de informação e tem que limitar as respostas que não sejam úteis, né? Então, mais uma vez, aqui é a questão da precisão e da revocação. Não lembro se a gente chegou já a discutir esses índices, mas se a gente estiver tratando das respostas úteis, né, que são relevantes e precisas para o usuário, a gente está falando do índice de precisão. Como que a gente mede esse índice de precisão? Num universo num conjunto de itens registrados em um sistema de recuperação, considerem todo esse quadrante aqui, todo esse quadrante externo, o usuário fez uma determinada busca e recuperou esses 4 itens aqui, em 4. Os itens, ele recuperou dentro de um universo de um SRI, ele recuperou estes 6 itens aqui, pelos termos, pelas palavras-chave que ele utilizou. Só que dentro desses 6 termos aqui, ele identificou somente 4 termos como relevantes para ele, como precisos. E a gente calcula, considerando-se essa busca aqui, o índice de precisão por essa fração aqui dos itens úteis em relação aos itens recuperados. Então, nessa busca representada aqui, a gente teve um índice de precisão de 66%. E o índice de revocação, pelo contrário, ele vai tratar dos itens úteis recuperados dentro do totais de itens úteis da base como um todo. Então, a gente precisa de antemão saber quantos são os itens úteis, né, potencialmente úteis dentro da base, e calcular isso a partir dos itens recuperados. E uma indexação qualitativa, a gente tem que focar nos itens que são úteis, né, que são precisos e que atendem, de fato, à necessidade que o usuário tinha quando confrontado com o sistema de recuperação da informação. Além desses índices que são mais calculáveis, né, que são mais facilmente representáveis, e embora não sejam tão fáceis, porque dependem do input, né, seria ideal se todo o sistema de recuperação o usuário pudesse inferir lá, marcar. Nessa busca, eu recuperei tantos termos e dentre eles, tantos foram úteis para mim, né? Seria excelente se a gente conseguisse identificar. Talvez é o que a Amazon e todos os sistemas de e-commerce fazem, né? Que embora a gente não veja ali exatamente essa interação toda no código de uma determinada página, quando a gente clica num determinado item, né? Você entrou lá no sistema de pegar da Amazon, por exemplo, para fazer uma busca por um determinado produto que você queria comprar, um livro que seja. E aí
à medida que você vai clicando nos itens que são do seu interesse, o sistema da Amazon vai registrando aqueles itens como relevantes para o usuário. E, de certa forma, ele está criando um índice de precisão ali, sem que a gente interfira conscientemente, né? Cada clique que a gente está fazendo está sendo considerado talvez como um elemento de aferição de precisão daquela recuperação. Então, se a gente conseguisse fazer isso também para sistemas de recuperação da informação de unidades de informação, né, como bibliotecas e tal, seria interessante. Obviamente, tornando o usuário consciente, né, de que aqueles dados estão sendo coletados ali naquele momento. Isso seria interessante para a gente aferir se a indexação foi relevante ou não, né? Principalmente porque você poderia comparar os termos que o usuário utilizou, os termos de busca, com os termos utilizados para representar aqueles documentos que o usuário clicou, né? Que indiretamente foram atribuídos como relevantes, como precisos naquela busca. Então, seria uma das possíveis formas de se medir de forma automatizada essas variáveis que permitiriam calcular o índice de precisão, o índice de relevância dentro do SRI. Bom, outros aspectos relacionados à qualidade da indexação também levam em conta a elaboração dos resumos, né? A gente vai ver isso na sequência aqui. E é importante também focar, quando se buscar essa questão da qualidade, trabalhar na fase da análise, prestar muita atenção na fase da análise para não cometer potenciais, para evitar potenciais elementos que prejudiquem a qualidade, né, da indexação. Dois deles aqui são a possibilidade de que o indexador deixe de reconhecer um tópico de interesse potencial, né? Isso afetaria a seleção, né, tanto a questão da exaustividade quanto a especificidade da indexação. E também alguma interpretação errônea, né, do que trata o documento. Você olha para um determinado artigo, você imagina que ele é de um assunto específico, ou interpreta, né, não imagina o termo aqui, mas você, às vezes, um bibliotecário vai trabalhar muito recente, né, com uma determinada área do conhecimento e ainda não tem pouca familiaridade com aquela temática ou às vezes está vindo de uma outra biblioteca, de uma unidade de informação de uma outra área e está contaminado com a terminologia, com aquela outra temática e tem uma falha de interpretação, né, naquele momento. Isso pode afetar a qualidade da indexação. E também na fase da tradução, há possíveis gaps que podem ser evitados, como se deixar de utilizar o termo mais específico, né, quando você tem uma opção, né, de um termo que seja bastante específico para representar um documento. Você acaba selecionando um termo mais genérico em vez do mais específico. E também o emprego inadequado de um tema, né, que tem muito a ver com essa questão da interpretação, né? Se você interpreta de maneira inadequada do que trata, né, a atinência, se você não consegue atingir um nível de atinência suficiente na análise daquele documento, você, obviamente, vai ter você não vai realizar uma tradução que seja boa também, né? Você já vai partir de conceitos inadequados quando você vai fazer a tradução e, obviamente, vai acabar empregando termos inadequados na indexação. Há também fatores ambientais, por assim dizer, né? Fatores que não necessariamente estão ligados ao documento, ao termo ou à seleção de termos, mas que permeiam aquele ambiente no qual está se realizando a indexação. Um deles diz respeito ao próprio indexador, né, e ao seu nível de conhecimento do assunto,
o nível de conhecimento do indexador sobre os usuários com os quais ele está tratando, a experiência, como eu já comentei no slide anterior. Às vezes é um indexador que nunca trabalhou com indexação, não conhece todos aqueles princípios, não tem muita prática, né, nessa verificação do assunto, na análise. Se o indexador não consegue atingir um nível de concentração adequado para fazer a leitura e a análise do documento não consegue atingir uma capacidade de compreensão e de leitura específica, né, esperado. Há também fatores relacionados ao vocabulário, e aí esse vocabulário também interferindo aqui na fase de tradução, né? Às vezes o nível de especificidade do vocabulário utilizado não é adequado para a indexação que está se procedendo. O vocabulário não necessariamente controlado, né? Pode ser o vocabulário do próprio indexador ou o vocabulário que está presente no documento. Às vezes ele é ambíguo, traz algumas imprecisões que não são mapeadas, né, durante o processo de indexação. O vocabulário de entrada, que aqui já um vocabulário que foi traduzido, que foi tratado pelo indexador, não necessariamente é adequado. A qualidade da estrutura da indexação, a forma que você aferiu a especificidade aquele documento não é necessariamente a melhor possível, né? Não representa de forma adequada o documento. E a disponibilidade de instrumentos. A gente já comentou nas aulas anteriores que algumas áreas elas têm uma variedade maior de instrumentos, de vocabulários, de taxonomias, de cabeçalhos de assunto que vão auxiliar esse processo de indexação. Algumas outras áreas não têm qualquer desses instrumentos. Também fatores relacionados ao documento, né? Às vezes não expressa o conteúdo temático, tem um conteúdo temático muito inacessível ao indexador, justamente tem um grau de complexidade muito grande, ou tem uma linguagem muito rebuscada, muito complexa. Se a gente pegar, por exemplo, um documento de uma área de humanas em que trabalha com o uso de metáforas muito recorrente, essas metáforas, nem todo indexador vai ser capaz de fazer essa interpretação, né? Ele precisa ter uma pequena familiaridade com aquela área para compreender essas metáforas e aí interpretar melhor, atingir um grau de atinência maior no que tratam aqueles documentos. Uma extensão muito grande de termos utilizados pode... aqui é a extensão do documento, né? Se o documento for muito extenso, ele vai trazer um volume de trabalho maior, né, de leitura, de análise, e isso pode gerar um tipo de estafa, até uma certa resistência do indexador, né, na abordagem daquele documento. E a forma como ele é apresentado. Se um artigo ele é escrito de maneira bem estruturada, como se busca, né, realmente um artigo científico, ele vai facilitar muito a vida do indexador. E aí outros fatores ambientais aqui, que como eu comentei para vocês, são os fatores relacionados ao próprio processo, né? Se o tipo de indexação que você está realizando, se aquele tipo que foi definido para a instituição, se você tiver o auxílio ou regras regras e instruções, você pode gerar um determinado tipo de qualidade de indexação. Se você tiver nenhuma regra e nenhuma instrução, também isso pode afetar a qualidade. Também o volume de produtividade exigida, quantas indexações eu devo fazer por semana, quantas indexações eu devo fazer num dia, num mês e tal. E isso pode interferir. Seria interessante, nesse caso, você pegar um determinado espaço de tempo, né, um determinado range, e avaliar e trabalhando uma produtividade flexível, né? Vou começar com tantos itens, eu vou ver quanto tempo o indexador leva e vou aferir a qualidade nesse processo.
Aí eu vou pegar um mesmo espaço de tempo, vou aumentar, né, os itens, a demanda. Inicialmente, o teto eram 5 indexações, numa semana, por exemplo, vamos colocar 20 e ver o que acontece. E aí, no final, você avalia se aquela indexação foi boa, se aquela aferição de termos foi interessante. E, no final, você pode fazer uma média, né? Ah, eu vou trabalhar com 10 porque seria o ideal. Ou não, 20 atendeu, a qualidade foi boa, então eu posso aumentar um pouquinho mais, levantar a barra para a produtividade, né? E a questão da exaustividade, que também é fácil de ser medida, pode ser aferida por um segundo indexador, né? E ver se aquela quantidade de termos empregados são realmente necessários e representativos do documento. E fatores realmente ambientais que estão ligadas à qualidade do ambiente em que o indexador vai trabalhar. Se eu tiver um ambiente muito frio ou muito quente, que dependa de uma calefação ou de uma refrigeração, isso pode afetar também a qualidade da indexação, né? Isso para qualquer tipo de atuação profissional, mas aqui também, né? A gente deve levar em consideração. Se estiver muito frio, obviamente a pessoa não vai trabalhar muito bem, se tiver muito calor, e igualmente. A questão da iluminação, que vai interferir na leitura, na análise do documento, se você não tiver uma iluminação muito boa, e a própria questão do ruído, que interfere na concentração, né, do indexador e na capacidade de compreensão e leitura. São fatores explicitamente ambientais aqui nesse caso. Existem também alguns índices que eu já comentei ao longo da aula que são mais fáceis de serem medidos, né, que são mais calculáveis, mais fáceis de serem observados e que, em geral, estão relacionados ao SRI, né, aquelas medidas que você pode extrair do sistema de recuperação. E aí são eles a pertinência, a relevância ou precisão, né, e a atinência. Então, todos eles estão podem ser relacionados em maior ou menor grau. A questão da revocação, a cobertura de uma base de dados. Se eu tiver, vou pegar o exemplo da Web of Science, que é uma das bases mais significativas, mais conhecidas, né? Você tem a Web of Science com todos, a Core Collection, né, que tem todos os itens indexados no universo pela base de dados, e você tem coleções específicas, que são desde lá do início, quando o Garfield criou essa base nos anos 50 do século passado. Você tinha a Science Citation Index, né, que eram os artigos relacionados às áreas de ciências exatas, ciências médicas, enfim, ciências biológicas, aquelas áreas mais duras, né, da ciência. E ele tinha também uma segunda base, que era o Social Science Citation Index, onde estavam os trabalhos de ciências humanas e sociais. E aí, se você você pode fazer uma busca específica em alguma dessas bases e elas vão ter coberturas diferentes, né? Isso, obviamente, vai impactar tanto a revocação quanto a precisão da busca. Então, se você der essa possibilidade do usuário, para o usuário selecionar a cobertura da base específica em qual ele vai realizar a busca, isso já pode interferir nos seus indicadores de precisão, de qualidade da indexação. Também os índices de rejeição, seletividade, especificidade, tempo de resposta aqui também, que é bastante importante e tem a ver com o SRI, né, com a forma como o teu SRI for construído. Se ele tiver muita dificuldade em consultar aqueles termos de indexação, se ele gerar um tempo maior de resposta, ele vai ocasionar um esforço do usuário, né, e vai interferir, vai prejudicar a qualidade da indexação. E também, em relação ao esforço do usuário, tem tanto essa questão do tempo de resposta, quanto a questão da interface, né, da user interface, ou da arquitetura da informação. Se eu tiver uma ergonomia pouco favorável no meu SRI, eu vou ter uma qualidade
eu vou gerar ruído, né, no processo de recuperação e, por consequência, na indexação. E o quanto o sistema compreende itens atuais, né, que são novidade para o usuário. Então, é importante ter uma atualização constante da cobertura da base para que ele atinja um índice de novidade satisfatório para os usuários. Bom, esses são alguns indicadores. Você tem, a gente viu diversos elementos que vão interferir numa qualidade mais ambiental, né, numa qualidade um pouco mais holística, digamos assim, do processo, que tem que ser observados recorrentemente, e também alguns itens de qualidade que são mais automatizáveis, né, ou mensuráveis de maneira mais calculável. Então, é importante a gente sempre levar em consideração tanto esse universo holístico da qualidade, da indexação, quanto itens mais calculáveis, mais mensuráveis. Aí, gostaria agora que vocês entrassem novamente no quiz, no formulário, e respondessem as duas últimas questões. São bem tranquilinhas também, tem a ver com essa segunda parte da aula, da questão da qualidade. E depois da gente de finalizar da live, vocês podem entrar no fórum da live. E essa semana, deixa eu compartilhar outra tela aqui com vocês, só um instante. Nessa semana a gente pediu que vocês assistam um vídeo em que há uma aula, uma palestra da professora Mariângela Fujita, que foi mediada pelo professor Aracaki, Felipe Aracaki, do nosso curso. Não sei se... chegou. Então, vocês vão acessar o fórum aqui da live. Fóruns. Aqui. E aí, aqui embaixo, vocês têm o espaço para as discussões, e aí vocês assistem esse vídeo aqui da professora Mariângela Fujita, em que ela trata de indexação de assuntos no contexto da política de organização e representação da informação. Vocês vão perceber que ela vai falar bastante sobre assuntos em que a gente já viu na aula, né? A questão da política da indexação, o processo da indexação como um todo, e quais os elementos todos presentes nesse processo, né? E uma vez concluído, vocês tendo assistido esse vídeo, ele tem cerca de 1 hora, a palestra dela tem em torno de 1 hora e tal, e depois tem mais 1 hora praticamente de discussão, em que o pessoal que estava acompanhando fez bastante pergunta, teve... a professora Fujita é bastante requisitada e tal, então teve uma audiência bastante grande e, por consequência, muitas perguntas. Aí a gente pede que vocês respondam num dos tópicos, criem um novo tópico e tal, e acrescentem lá pelo menos um dos elementos, né, que a professora Fujita descreveu dentro da política da indexação ou do processo de indexação que vocês consideram mais difícil ou mais desafiador de ser implementado. Então, eu, por exemplo, observei lá que a questão da tradução dentro do que está embutida no processo de indexação, né, eu acho ele muito desafiador. E por quê? Aí eu gostaria que vocês explicitassem o que motivou essa escolha, né? Por que vocês acham que ele é mais difícil e potencialmente, né, considerando o que a gente viu na aula, se vocês apontariam alguma solução possível. Então, para a aula de hoje seria isso. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário que gostariam de deixar registrado aqui já? Ou está tudo tranquilo? Tudo ok? Bom, oi, pode falar. Não, Bruce, eu acredito que tá tudo ok, sim. Aí vai subir, essa aula de hoje já vai pro aprender, né? Ficar lá salva. Isso, Ai, assim que perfeito. o Teams liberar aqui o arquivo para download, aí eu subo e coloco como semana passada, né, com um link novo e tal, e já fica disponível para vocês. Beleza, obrigada.
Ok, obrigado, Tamiris. Era isso então, gente. Muito obrigado pela atenção. E sempre que tiverem dúvidas, eu vou estar disponível pelo chat da disciplina, né? Às vezes, caso eu não ouça, quando vocês mandarem mensagem, vocês podem clicar naquele sininho lá para fazer um bip, né, para me chamar. Ou podem mandar e-mail também direto. Tenho respondido os e-mails quando vocês entram em contato. Então, boa semana a todos e todas e até a nossa próxima live, daqui acho que a 2 semanas, né? Então, até mais, gente. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Até a próxima semana. Tchau, tchau.